Boa noite, me chamo Joana. Passei 3 anos internada em um hospital psiquiatra. Motivo, eu era esquizofrênica, mas não necessariamente, pois na verdade, as vozes que eu ouvia era tudo real, mas vinha de um outro plano astral, bem diferente do que conhecemos. Enfim, passei 2 anos internada no Galba Veloso, em Belo Horizonte. Mas o que acontecia era os enfermeiros me doparem de remédios, e com isso eu não fazia mais nada a não ser dormir o dia todo. E quando acordava, ficava vegetando de um lado para o outro por efeito dos remédios. E só fui me curar de verdade quando a minha família me transferiu para um hospital espírita em Belo Horizonte chamado André Luiz. E somente lá, os médicos e enfermeiros, que são todos espíritas, perceberam que o meu problema não era clínico, e sim espiritual. E com muito amor, dedicação, oração, sessões de hipnose e regressão, e também muitos passes, eu fiquei totalmente curada em 1 ano. Mas nesse período, eu conheci uma amiga que estava internada devido a traumas. A chamarei aqui de Isabel. A história dela e seu namorado lobisomem é bem peculiar. Mas depois de a conhecer muito bem, e também de saber que o resultado de sua hipnose e regressão apontaram como verídico a história dela, de fato, eu acredito. E agora contarei aqui exatamente como ela me relatou o ocorrido. Não parecia uma data comemorativa, mas parecia ser um amor incondicional para fazer aquele casal de namorados comemorar o primeiro mês de namoro com uma viagem de carro. Mas como o namoro foi bem aceito pelos pais da garota, tudo se passou por entendido. O pai dela não confiava muito na viagem. Dizia que o rapazinho poderia estar mal intencionado e talvez se aproveitasse da sua filha. "Ah, já sou bem grandinha, pai", era o que ela dizia. O pai, teimoso ainda, deu um punhal à garota, mas ela, ignorando, jogou o objeto no banco de trás do carro e seguiu viagem com o namorado. O rapaz, Guilherme, se mostrava empolgado com a viagem. "Finalmente você conheceu os meus pais. Eu não vi a hora para esse momento chegar." A garota Isabel apenas balançava a cabeça e pensava: "Pois é, depois de você passar dias e noites me atazanando para virmos, já estava na hora desse momento acontecer mesmo." Mas ao mesmo tempo em que dizia isso para si mesma, ela segurava no colar de diamantes que o seu namorado a deu. E todas as loucuras que ela pensava foram causadas pelo que o povo falava, que ela namorava por interesse, mas isso não era verdade. Ela pensava calada no assento ao lado de Guilherme, contrariando ela própria ao agarrar a joia que ele havia lhe dado. Foi a pior coisa que eu fiz, namorar um cara rico, ela pensou. Ao mesmo tempo, ela tocava uma cicatriz em seu braço. Ela nunca disse a Guilherme o que tinha acontecido ou o que teria deixado aquela marca horrível nela. "No que você está pensando?" Guilherme perguntou a ela. E trêmula, ela respondeu: "Ah, nada, na nossa viagem. Você estava tão ansioso para essa viagem que nem ficamos para assistir aquele filme de terror que vai passar na TV. Hoje, os filmes de Sexta-feira 13 são os melhores." "Precisava me lembrar que hoje é Sexta-feira 13? Ele perguntou indiferente. "Já está quase anoitecendo e não chegamos nesse lugar. Falta muito para chegarmos."
Um pouco. Que tal se bebemos alguma coisa antes de chegarmos? Ele disse, já pegando as cervejas. Ah, não é uma boa ideia. Além do mais, você nem bebe. Vai, Bel, por favor. A viagem está um tédio, só. Ah, beleza então. Ela pegou só uma cerveja e o casal seguiu viagem. Já estava quase anoitecendo. A lua já mostrava o seu vislumbre por detrás das árvores. E o frio consumia cada centímetro quadrado daquele lugar estranho. Ela estava com medo, mas não sabia do que. E para afastar aquele clima sombrio, ela logo perguntou com a cerveja na mão: Por que você está comigo? Você me ama de verdade? Ele ia responder e tudo ficou escuro de repente. Mas aos poucos, o brilho da lua cheia ficava mais nítido para a namorada. Ela sentiu seu rosto molhado. E quando ela teve noção do que acontecera, ela resumiu que seria sangue. Começou a chorar e viu seu namorado do lado de fora do carro, lá na frente, deitado com o corpo virado para baixo. Ela gritou pelo nome do namorado e com muita dificuldade conseguiu sair do carro e foi até o local onde estava ele. Ela o virou e ele não estava muito machucado. Por isso, a moça tentou acordá-lo, mas sem sucesso. Arrastou o corpo até próximo ao carro e prometeu conseguir ajuda. Em um ato de amor, ela retirou o colar do pescoço e colocou nas mãos dele. E chorando, ela partiu atrás de ajuda. Lembrou-se dos celulares e foi até o carro novamente, mas não encontrou rede alguma e não achou o celular de Guilherme em lugar nenhum. E assim correu em meio à floresta. O desespero por ajuda cessara o medo que devia estar sentindo, e não precisou andar muito para encontrar uma casa lá perto. Sem pensar duas vezes, ela correu até lá e bateu a porta, sem se tocar da besteira que estava fazendo. Enquanto rezava para alguém abrir a porta, o frio e o medo consumiam cada milímetro do corpo de Isabel. A sua roupa estava imunda, o rosto lavado em sangue e os braços arranhados. Ela batia na porta repetidamente e com muita força, mas ninguém ouvia. Ela saiu do alpendre e ficou em frente à casa olhando para cima, com a esperança de ver alguém. E não dava para definir se as luzes estavam acesas. E de repente, um clarão se mostrou com tanta força no céu que Isabel se assustou. O clarão veio seguido de um trovão que a fez tremer dos pés à cabeça. E como por um impulso, ela correu em direção à porta e a bateu com tanta força que ela se abriu violentamente. E em seguida, ela se assustou com o que viu. Bem, era uma escuridão total. Ah, deve ser um local abandonado, ela dizia para si mesma. Mas entraria mesmo assim, pois poderia haver alguma coisa ali que a ajudasse. Mas com tudo escuro, não teria chance de encontrar qualquer coisa. A lanterna no carro, ela pensou enquanto virava-se rapidamente para correr em direção ao veículo tombado. E foi o que fez, e assim deixando a porta escancarada. Correu até o carro e ao chegar lá, revirou tudo até que encontrou o objeto. A lanterna estava com a luz um pouco fraca, mas ajudaria. Ela segurou a lanterna com força e preparou-se para voltar a casa. E foi quando percebeu algo que a fez paralisar.
O seu namorado não estava mais ali. Ela pensou que talvez ele foi a procurar na floresta e ficou preocupada, mas achou melhor continuar com o plano de pedir ajuda na casa. As nuvens cobriam aquele luar que estava tão brilhante algumas horas atrás, e o som ensurdecedor dos trovões fez com que Isabel corresse o máximo que podia em direção da casa. E quando chegou, percebeu que a porta estava fechada e não aberta como ela havia deixado. Mas esse detalhe foi desconsiderado. Ao entrar, ela viu que os móveis estavam empoeirados, quebrados e jogados pelo chão. Isabel, com a ajuda da lanterna, encontrou o interruptor, mas ao acionar, nada aconteceu. Ali realmente era uma casa abandonada. Uma coisa que ela conseguiu notar, o que seria praticamente impossível de não perceber, foi o cheiro horrível que emanava do local. Um odor de carne podre ou algo parecido. Ela continuou apontando a lanterna pela casa. As paredes e o chão estavam manchados de algo em um tom rubro. E logo ela se deu conta que era sangue. Havia uma escada que levava ao segundo andar. Agora ela já não sabia mais se continuava a explorar a casa abandonada ou se voltava para procurar o namorado lá fora. Ela achou que talvez ele não devesse estar muito longe. Era o que ela achava. E sem saber mais nem o que pensar, ela decidiu subir a escada. Não tinha outra escolha. Os degraus estavam manchados e sujos de restos de alguma coisa, e o corrimão estava quebrado em algumas partes. Até que em um certo degrau ela encontrou algo que lhe pareceu familiar. Um colar de diamantes. Era o mesmo que o seu namorado havia lhe dado. O mesmo que ela havia deixado com ele. E agora ela sabia que o seu namorado estava ali na casa. Isabel, com um sorriso leve e singelo no rosto, correu pelos degraus. Quando viu no topo da escadaria alguém. Neste momento, mais um raio correu no céu e ela pôde ver que se tratava de uma figura humanoide. Uma criatura com pelos marrons, cabeça de cachorro e olhos vermelhos. A luz do relâmpago foi o suficiente para ela perceber que aquela criatura tinha um focinho de cachorro e dele saltavam enormes dentes pontiagudos. E da boca daquela fera escorria uma baba grossa. A criatura era mais alto que ela e deveria ter por volta de 2 metros de altura. Os olhos de Isabel se abriram extremamente, assim como a boca, e a sua expressão de horror provou a ela mesma a besteira que ela fez. Então ela correu para a floresta, sabendo que aquela criatura estava lhe perseguindo. Ela sabia que não conseguiria fugir e temia que aquela criatura estranha cruzasse com seu namorado em algum momento. Aí seria o fim dele. Enquanto corria, ela pensava no namorado e achava que ele já deveria estar morto naquela hora. Ela pensou no sangue, no colar e pensava na cerveja responsável pelo acidente. A sua cabeça processava informações que a deixava cada vez mais atormentada. E então, no meio de tantas coisas na consciência, ela lembrou do punhal que o seu pai havia lhe dado. Então, ela teria que pegá-lo, pois poderia ser útil. Ela pensou que só precisava correr até o carro
pegar o punhal e correr rumo à floresta novamente. E assim ela tomou um fôlego e correu. E depois de muitas quase quedas, a jovem chegou ao carro e pegou o punhal. Mas quando terminou de fazê-lo, ela viu que aquela fera assassina vinha em sua direção. E então ela correu rumo à mata. De repente, o cansaço mostrou-se presente em seu corpo. Então ela se escondeu atrás de uma árvore e tapou a boca com a mão. E pelo barulho pesado nos passos, aquela coisa estava próxima. Ela sentiu tanto medo que as suas pernas estavam paralisadas, como se ela tivesse usado toda a energia com a corrida que fez pela floresta. Ela ouviu um barulho de um uivo estridente que lhe cortou os ouvidos, e o barulho das garras afiadas daquela coisa em contato com os troncos das árvores. E se aquilo queria provocar medo nela, havia conseguido. Isabel correu, pois não aguentou de tanto anseio. Mas não sabia nem de onde havia tirado forças para mover as pernas. Mas após poucos segundos de fuga, ela tropeçou, caiu e a vista ficou turva. Acordou em um lugar diferente, mas pelas paredes e chão manchados, ela já sabia onde estava. A jovem tentou se mover, mas sem sucesso, pois estava amarrada em uma cadeira. Gritou por socorro feito uma maluca, mas não obteve resposta. Ela ouvia risadas, sussurros e lamentos que pareciam vir de trás das paredes, pois não via ninguém no lugar onde ela se encontrava. Isabel olhava à sua volta e não entendia o que estava acontecendo, pois havia muitas velas acesas sobre a mesa e no chão, além de um desenho estranho nas paredes e no piso, onde havia uma estrela de 5 pontas. O corpo dela suava frio e a sua cabeça tremia, como se ela fosse uma demente mental privada de um hospício. Lembrou-se do punhal. Ela o havia colocado enfiado dentro da parte de trás da calça jeans. E por um milagre, ele ainda estava lá. Justamente quando preparava-se para romper as cordas, ela ouviu o barulho de passos vindo do andar de baixo. Achando que talvez pudesse ser aquela criatura, ela pegou a faca com pressa. E de jeito distorcidos, ela tentava cortar as amarras, o que não era fácil. Agora, os passos estavam mais perceptíveis, e uma figura encapuzada se mostrou para Isabel. Ela implorava a Deus para que aquilo não a machucasse. A voz já falhando de uma mistura de cansaço e medo. E desta vez, com uma faca, o encapuzado começou a andar em volta da cadeira onde a vítima estava amarrada. E assim, passando a faca pelo seu pescoço, rosto e braço, causando pequenos arranhões. Isabel chorava, gritava e se retorcia na cadeira, quando ouviu uma voz familiar que disse: "Isabel." Ela, intrigada, respondeu por instinto: "Guilherme, é você?" "Sim, meu amor, sou eu", disse o encapuzado, retirando o capuz negro da cabeça e revelando a sua verdadeira identidade. "Então era você. Você me fez passar por isso tudo." Ela não estava entendendo nada. Neste momento, o namorado de Isabel, que revelara ser o verdadeiro perseguidor dela, disse com um sorriso de felicidade no rosto:
Você é muito idiota. Você não desconfiou de nada. Você achou mesmo que eu te levei pra viajar em uma sexta-feira 13 à toa? Acha que o carro tombou aqui perto da casa, do nada? Achou que era um amor tão forte pra acontecer em uma viagem para comemorar o primeiro mês? Ou também achou que eu estava afim de você? Sorriu logo em seguida. Nem pensar. Isabel ainda não entendia nada. Olhava para os lados e tentava discernir o que passava. Então, na tentativa de compreender, ela olhou para o pentagrama no chão, desviando a visão ao namorado. Ah, o pentagrama? Bem, eu vou te contar tudo. A minha mãe foi vítima de um ritual feito por uns malucos enquanto estava grávida de mim. Ela foi sacrificada e eu fui concedida ao demônio que eles invocaram. Agora eu estou condenado a me transformar em uma criatura que vocês chamam de lobisomem. Porém, não é uma transformação normal. Esse demônio me possui em noites de lua cheia e a metamorfose ocorre. E daí, eu carrego essa maldição e me transformar em bicho. É horrível. Mas para isso não acontecer mais, eu fiz um trato com o demônio. E nesse trato, eu deveria sacrificar você, e ele prometeu ir embora. Por que eu? Chorando de ódio, perguntou Isabel. Porque você é virgem. E eu só posso sacrificar uma moça pura de corpo. E assim, adeus maldição de me transformar em lobisomem. Estarei livre dessa praga. E assim, poderei viver como uma pessoa normal. Mal ele terminara de falar, Isabel se levantou da cadeira, pois ela conseguira cortar as cordas enquanto ele falava. E então enfiou o canivete em sua perna. Guilherme gritou de dor e a coitada correu, tropeçando, caindo e levantando, mas conseguiu chegar do lado de fora daquele lugar. E mesmo com a perna banhada em sangue, o homem encapuzado já estava atrás dela. Ela olhou para trás e, pela luz dos relâmpagos, ela viu aquele homem se transformar em lobisomem. E novamente começou a perseguição pela floresta. Não havia carro para fugir. Ela teria que se esconder ou se cansaria de tanto correr. Então sentou-se atrás de uma árvore. Já havia parado de chover e a lua cheia já iluminava tudo, o que não era muito bom para ela. Porém, ela encontrou algumas pedras atrás da árvore. Era a sua chance. Ela tratou de pegar algumas pedras e se preparar para caso a criatura a encontrasse. Ela já podia ouvir a respiração ofegante e os passos pesados da criatura sobre as folhas molhadas no chão. O coração dela pulsava cada vez mais forte. E ela já planejava o movimento para acertar a pedra de modo certeiro na cabeça da criatura. E mesmo sabendo que uma pedrada não faria efeito nenhum naquele ser monstruoso, ela não tinha outro plano. Para o seu medo e pavor, aquela criatura começou a falar com uma voz demoníaca. Não adianta esconder, eu vou te achar. Ela notou que aquilo estava muito próximo, pois já era possível ver a sombra enorme da criatura projetada pela lua. Ela se preparou com a pedra na mão, e quando a fera estava perto, Isabel lançou a pedra com toda a sua força. A pedra pegou em cheio no focinho da criatura. Mas isso
só deixou a fera mais furiosa. Então ela correu com todas as forças de volta à casa, pois lá talvez ela encontraria algo para ajudá-la. Enquanto isso, a fera se pôs de pé e correu em sua direção. Era como se aquela criatura estivesse brincando com ela, pois se aquilo quisesse realmente a pegar, já teria feito em instantes. Já na casa, ela procurava algo, como uma barra de ferro ou uma faca. Ela sabia que seria muito improvável de encontrar algo com o que ela pudesse se defender, já que a criatura não fez nada para impedir a sua fuga para fora das árvores na floresta. Isabel subiu ao segundo andar da casa, pois ele poderia ter deixado a faca que fora enfiada em sua perna jogada por lá. E foi quando, do segundo andar, ela foi capaz de ouvir os passos lá de baixo. E ainda não tinha encontrado nada com que pudesse se defender, pois o punhal não estava lá. A porta se abriu e a criatura entrou. A coisa correu por detrás dela e a agarrou pelos cabelos. Ela já estava cansada. A criatura deu uma risada assustadora e disse: "Você é muito frágil. Eu não te golpeei na floresta, pois poderia te matar. Então deixei você correr, pois sabia que você vinha pra cá. E aqui era onde eu precisava de você." A criatura deu uma patada em Isabel e ela caiu tonta no chão. E em seguida, os pelos do corpo daquela coisa foram caindo, assim como seus dentes. E aquela forma monstruosa dava lugar ao Guilherme. Ele, totalmente sem roupa, pegou Isabel e a levou para dentro daquele pentagrama desenhado no chão, cercado de velas. Pegou a faca que ele havia escondido em um vão da parede e a colocou no pescoço da garota. E então ele começou a dizer palavras incompreensíveis e estranhas. Isabel percebia que as velas tremiam, assim como os móveis jogados no chão. Bem, faltava poucos minutos para a meia-noite. E ao terminar de pronunciar aquele dialeto, Guilherme preparou a faca para realizar o sacrifício. E foi neste momento que Isabel virou-se, empurrou o namorado e gritou: "Eu não sou mais virgem!" Sem entender nada, Guilherme mudou a fisionomia e ela continuou: "A cicatriz no meu braço foi o meu ex-namorado quem deixou em mim. Ele me agredia e um dia ele abusou de mim. É por isso que o meu pai estava preocupado com essa viagem ridícula. Então pode me sacrificar, mas eu não vou valer nada pra você." Ela sorriu ironicamente. "Seu idiota!" Guilherme não conteve o ódio e avançou com fúria para cima da namorada. Mas antes de alcançá-la, algo demoníaco o puxou pela perna. Era uma criatura horripilante, muito magra e de olhos vermelhos cintilantes. A criatura possuía uma pelagem escura pelo corpo. Estava encurvado e a sua cabeça era como a cabeça de um lobo. Aquele vulto agarrou Guilherme e em seguida mutilou o corpo dele. E após espalhar o sangue de Guilherme por todos os cantos da casa, olhou para Isabel logo em seguida. E quando os olhares se cruzaram, a garota sentiu as suas costas queimarem, como se uma faca tivesse sendo passada nela com força.
Então ela gritou tão alto que o barulho ecoou pela casa e a criatura sumiu misteriosamente. Isabel saiu tranquilamente da casa, caminhando com passos lentos e uma expressão tristonha. Ela estava cansada, mas não sentia mais medo e não sabia o porquê. Depois de várias horas, o sol já estava quase fora da linha do horizonte, quando um carro passou e a motorista viu o corpo da garota caído no chão e parecia sem vida. A mulher parou o carro e colocou com muita dificuldade o corpo ainda vivo de Isabel dentro do veículo. E antes de partirem, a dona do carro não pôde deixar de notar algo estranho nas costas de Isabel. Lá havia um desenho feito com algo pontiagudo. Era um pentagrama. Então foram embora. A mulher deixou Isabel em um hospital. Ela permaneceu várias semanas internada. E quando saiu do hospital, ela foi direto para o Hospital Psiquiatra André Luiz, que fica em Belo Horizonte, e conhecia a sua história. Boa noite. Esta é uma lenda que existe na minha família. E tudo começou há muito tempo atrás, no início do século XX. Bem, não se sabe direito. A minha família ainda estava morando no interior de São Paulo, e a cidade era Santana de Parnaíba. E ali moravam na casa o pai, a mãe, 2 filhos e uma filha. Hoje em dia, ninguém mais lembra o nome deles, porque faz muito tempo. Mas dizem que a filha era maravilhosa, de uma beleza magnífica. Ela era a mais nova dos 3 filhos, e vamos chamar aqui de Maria, para o relato não ficar confuso. E como era de costume naquela época, os pais iam arranjar o casamento da filha. E como ela era muito bonita, haviam muitos homens interessados nela. Mas os pais acabaram escolhendo um fazendeiro muito rico da região. E eles estavam mais interessados no dinheiro dele do que na felicidade da filha. Só que o que eles não sabiam é que ela era apaixonada por um rapaz da idade dela. Mas mesmo se soubessem, não permitiriam que os dois se encontrassem, já que o tal rapaz não tinha dinheiro. Bem, o tempo foi passando, e o tal fazendeiro começou a frequentar a casa da família da Maria, e começou a cortejá-la. E desde o começo, ela demonstrou que não gostava da ideia de se casar com ele, mas ninguém parecia se importar muito com isso. Mas mesmo assim, o casamento entre os dois já estava praticamente oficializado, e a cidade inteira já estava sabendo. Mas o que ninguém sabia é que ela sempre escapava de noite para encontrar o verdadeiro amor de sua vida. Bem, os meses foram passando e o casamento foi oficializado, e a garota começou a entrar em desespero. Aquela não era a vida que ela queria. Porém, ela teria que obedecer o que o pai dela decidisse para ela. A Maria tentou implorar para os pais cancelarem o casamento, dizendo que ela não queria se casar com ele. Mas os pais, pensando na fortuna da família do rapaz, não queriam saber de desmarcar o casamento. E quando faltava pouco menos de um mês para o casamento dela, Maria já não aguentava mais de tanta angústia. Ela não dormia e também não comia. A única alegria que ela tinha
era os encontros às escondidas com o verdadeiro amor dela. Só que a essa altura, o fazendeiro já estava desconfiado que tinha mais alguém na vida dela. E esse era o motivo do desespero todo da Maria. Então, ele mandou um capanga dele seguir cada passo da garota, para ver o que ele descobria. Maria e o rapaz, que vou chamar aqui de Júlio, combinaram de se encontrar de madrugada numa cachoeira que ficava dentro de uma mata. Mas naquela noite, o pai da Maria acordou quando a filha pensava em sair de casa. E ele, já desconfiado, a trancou dentro do seu quarto. E assim, ela não pôde sair para ver o Júlio. Porém, o rapaz ficou a esperando. E de alguma forma, o fazendeiro rico ficou sabendo desse encontro pela melhor amiga da Maria, pois a Maria confiava todos os seus segredos a essa amiga. Mas por dinheiro, ela comunicava ao fazendeiro todas as tramóias da Maria. O fazendeiro mandou um capataz na mata atrás do Júlio para dar cabo nele. Porém, esse capataz nunca mais foi visto com vida. E no outro dia, encontraram seu corpo dilacerado nas margens da cachoeira. E ninguém sabe o que de fato aconteceu. Mas pessoas que moravam perto dessa mata relataram terem visto uma criatura horripilante, metade homem e metade fera, sair da mata, disparado estrada fora pela madrugada. Então, não demorou muito, e logo começou a surgir boatos que um lobisomem vivia na cidade. Numa certa noite, a Maria pediu para o pai dela, implorando pela última vez, que ele cancelasse o casamento. Mas ele já estava decidido e falou que não cancelaria o casamento. Então, ela simplesmente se levantou e foi para o quarto dela. Trancou a porta e esperou todos irem dormir. E já que ela teria que se casar com alguém que não queria, a Maria queria pelo menos se entregar pela primeira vez para o amor da vida dela. Então, naquela noite, ela fugiu para se encontrar com o Júlio. Só que um dos capangas do fazendeiro a viu fugindo de casa no meio da noite e foi atrás. Maria foi até a casa do Júlio e o chamou. O Júlio apareceu na janela e a Maria falou para ele a segui-la. Ela saiu correndo e os dois foram juntos para um galpão abandonado que não ficava muito longe de lá. E ali, os dois se entregaram um para o outro e pela primeira vez transaram loucamente. E quando o capanga viu aquilo, ele foi chamar o fazendeiro. Só que os dois acabaram dormindo lá no galpão, nos braços um do outro. Algum tempo depois, o fazendeiro apareceu com vários capangas no galpão e encontrou os dois lá, sem roupa nenhuma, dormindo juntos. Ele ficou furioso, começou a berrar e a chutar tudo em volta dele. Os dois amantes acordaram assustados e viram o que estava acontecendo. E sem ter nem como e nem para onde fugir, simplesmente ficaram ali parados. O fazendeiro começou a xingar Maria de tudo quanto era nome, falando que ela não tinha honra e que não merecia a vida que ele ia dar para ela. Ela simplesmente falou que não queria a vida que ele ia dar, mas que ela estava sendo forçada a se casar com ele, já que ela não teria escolha que o seu marido fosse um porco imundo feito ele. E quando ela falou isso, o fazendeiro ficou furioso.
Porém, ele estava armado. Ele pegou a arma e deu um tiro nela, bem no coração. E em seguida, a Maria caiu no chão. O rapaz que ela amava se jogou no chão do lado dela e começou a chorar enquanto a abraçava. A Maria só olhou para o Júlio pela última vez e falou que o amava. E assim, morreu nos braços do único amor de sua vida. O Júlio, numa fúria cega, pegou seu canivete que estava no bolso da sua calça e cravou no peito do fazendeiro, matando ele na hora. E quando os capangas do fazendeiro e os parentes viram um homem cair no chão sem vida, eles pularam em cima do Júlio e começaram a bater nele. E depois da surra que deram no rapaz, acabaram enforcando ele, ali mesmo no galpão. Toda a gritaria que os parentes do fazendeiro e os capangas fizeram acabou chamando a atenção das pessoas que moravam ali perto. E todos foram ver o que estava acontecendo. Algum tempo depois, a cidade inteira já estava sabendo o que havia acontecido. A família da garota ficou devastada quando soube da morte dela, com apenas 17 anos. Mas já que ela tinha morrido pelo amor dela, resolveram enterrá-la ao lado do Júlio. A família do fazendeiro, como era rica e poderosa, ficou impune pelo crime e nada aconteceu com eles. E 2 dias após o enterro, algo muito surreal aconteceu. Naquela noite, a fazenda do fazendeiro foi atacada por uma criatura misteriosa. E gritos de misericórdia eram ouvidos pelas pessoas que moravam perto da fazenda. Mas ninguém se atreveu a ir até lá para ver o que estava acontecendo. No outro dia, encontraram toda a fazenda destruída, e os parentes do fazendeiro, e todos os empregados, assim como os capangas, e até os animais da fazenda, estavam mortos, e todos com vários membros dos seus corpos arrancados, e até mesmo partes dilaceradas. Naquela situação, todos já desconfiavam que o lobisomem seria o Júlio. Bem, mas isso seria impossível, pois o rapaz estava morto. Então, o prefeito mandou que fossem até o cemitério para fazer a exumação do corpo, para provar para as pessoas que o rapaz de fato estava morto. Mas assim que abriram o caixão, o que todos encontraram lá foi um tronco de bananeira, e não havia nem vestígios do corpo do rapaz. A única coisa que se sabe é que com certeza ele teve a ajuda de alguém desconhecido para o tirar da cova e substituir o seu corpo por um tronco de bananeira. Seria o Baobao, a terrível criatura das Filipinas? Pois somente essa criatura tem o hábito de roubar cadáveres e os substituírem por troncos de bananeira. Bem, eu acho que nunca saberemos. Séculos se passaram, e sempre que alguém da minha família se apaixona por alguém, quando encontram o amor verdadeiro da sua vida, a Maria aparece junto do Júlio para abençoar o casal. E praticamente em quase todos os casamentos que deram certo na minha família, o casal chegou a ver a Maria e o Júlio. A minha mãe viu este casal quando ela e o meu pai se casaram. Ela estava na cozinha fazendo um almoço para o meu pai. E quando eles foram para a sala de casa, eles viram os dois lá. Uma tia minha também viu, e o casamento dela é muito feliz até hoje.
E com os meus avós aconteceu a mesma coisa. Então, sempre que o Júlio e a Maria aparecem para alguém da minha família, nós sabemos que essa pessoa logo irá encontrar o amor verdadeiro. Boa noite. Boa noite. Vou me identificar aqui como Júnior. Bem, eu já mandei um relato para vocês. Então vamos lá. Isso ocorreu há pouco tempo, entre o município de Pedra Branca e Tauá. Mais precisamente, na estrada que liga a Vila Bom Jesus e Cruzeta. Cruzeta, Pedra Branca e Bom Jesus faz parte de Tauá, um município do Ceará, e fica aproximadamente a uns 12 quilômetros de onde moro para Bom Jesus, pois eu moro em Cruzeta. Bem, na verdade, os meus pais moram em outra cidade e eu estou aqui a passeio. E por coincidência, eu encontrei um amigo que também estava de férias. E vou chamá-lo aqui pelo seu apelido, que é Lenga. Eu estava no meu carro, que é um Fiat Uno. Então, decidimos ficar rondando a cidade para conhecer melhor o lugar. A cidade estava um verdadeiro deserto. E não havia nada de interessante e nem mesmo os barzinhos estavam abertos. Aquela noite estava muito agradável. E eu não queria de forma alguma ficar em casa. Então parei o carro na praça da cidade, que também a mesma estava praticamente deserta. E havia somente um trailer de hambúrguer do outro lado da praça, e umas 3 pessoas lanchando ali. Ficamos ali na praça conversando um pouco, até que aparece uma amiga nossa. Ela se chama Keila e estava por ali à toa. Ela disse que conhecia um barzinho movimentado, onde poderíamos ir beber e comer um tira-gosto. Perguntei a ela onde era esse tal barzinho, e ela disse que ficava na saída de Bom Jesus. Então, logo eu saquei onde era o tal barzinho, e disse que não seria uma boa ideia, pois a minha ex-namorada costumava frequentar aquele lugar, e se ela estivesse lá, não seria um clima agradável. Bem, a Keila disse que era improvável dela estar lá, pois ninguém fica 24 horas em um bar. A última coisa que eu queria na vida era encontrar aquele traste da minha ex. Mas mesmo assim, fomos para esse tal barzinho. Passamos por uma estradinha de terra, sem iluminação alguma. A estrada era bem esburacada e cheia de mata-burros. Mas como eu sou um bom motorista, eu não tive dificuldades de passar por ali. E somente depois de 20 minutos que chegamos neste tal barzinho. Bem, aconteceu exatamente como eu disse. Assim que chegamos no barzinho, havia cerca de 12 pessoas ali. E entre as 12 estava a minha ex-namorada com seu atual namorado. De certa forma, fiquei até feliz, pois estando com um namorado novo, ela não me encheria o saco. Bem, lê do engano. Chegamos e sentamos os meus amigos e eu em uma mesa fora do bar, bem afastada da mesa da minha ex. Conferimos quanto tínhamos de dinheiro e optamos por comprar 12 latão de Skol e uma porção de costela com torresmo. E como eu estava dirigindo, de certa forma, eu não podia abusar da bebida. Então, eu não tomaria mais que 3 latão. Fui fazer o pedido no balcão e lá estava o namorado da minha ex.
E quando ele me viu, ele voltou para sua mesa e de lá ele gritou para o atendente: "Rapaz, traga pra mim uma tequila da mais cara, porque hoje eu tô pro crime. Eu tô a fim de matar um corno." Eu comecei a rir e disse pro atendente: cuidado pra não levar calote, porque esse aí não tem nem onde cair morto." Fiz o meu pedido, que deu R$120, e assim eu paguei com uma nota de 200 e disse pro atendente ficar com um troco de gorjeta. E quando voltei para a minha mesa, ainda escutei uma risadinha de deboche da minha ex, mas eu não liguei. Então, aproveitei para zoar com ela também. A minha amiga Keila era muito mais bonita que a minha ex. Então, quando começou a tocar Déjà Vu, a chamei para dançar comigo. Ela entendeu a minha jogada e fez questão de dançar comigo bem perto da mesa da minha ex. A minha ex fingiu não ligar, mas eu sabia que ela estava explodindo de raiva. Então, para provocar mais ainda, eu dei um beijo na Keila bem na frente dela. E nessa hora ela se levantou e gritou para mim que o meu estava guardado. E eu disse bem alto: "Está guardado sim, por quê? Está a fim de ver? Eu me engraço é com esse seu namorado, que beija a mesma boca que chupava o meu brinquedinho." Nessa hora, o namorado dela ficou com uma cara como se quisesse me matar ali mesmo. Mas logo ele saiu atrás da sua namorada. A Keila me disse que eu fui longe demais e que esse cara poderia voltar com uma arma ou com outros amigos para se vingar de mim. Eu disse para ela relaxar e curtir o déjà vu, o que pensa que eu sou. Então, dançamos por uns 30 minutos e quando o meu pedido ficou pronto, voltamos para a minha mesa. Comemos e bebemos e depois fomos embora. A partir daqui, as coisas começam a ficarem estranhas. Era por volta de 2 da manhã e quando saímos do bar, passamos por aquela estradinha de terra com os mata-burro. Eu tive a leve impressão que algo me perseguia pela mata ao redor da estrada. A princípio, eu achei que era o efeito da bebida. Mas os meus amigos também estavam vendo aquilo e estavam apavorados, pois eles diziam ver algo que corria na mesma velocidade do carro. E por mais que eu acelerasse dentro do possível, aquele vulto conseguia acompanhar o carro pela mata. E quando chegamos no mata-burro, eu tive que diminuir a velocidade do carro, quase parando. E foi aí que a criatura se revelou para nós. Aquilo saiu do mato e parou na frente do carro. E o que posso dizer que aquela coisa, com certeza, não era deste mundo. E ao contrário do que muitos dizem, que o lobisomem tem focinho, bem, aquela criatura não tinha. A fera tinha uma boca normal, porém os seus lábios eram roxos, assim como a pele do seu rosto era arroxeada. O seu nariz eram 2 buracos subindo, os olhos amarelos e o resto do corpo era somente longos pelos, exceto nos peitos e no rosto que a criatura não possuía pelos. Aquilo era enorme e deveria ser mais alto que eu, e também era muito forte. Aquele ser começou a urrar feito louco e a socar o carro. E a cada golpe no carro, o carro se balançava todo. E os meus amigos estavam chorando de tanto medo. A única coisa que passou na minha cabeça foi buzinar. E quando eu fiz isso, a coisa começou a gritar, tentando tapar os ouvidos e sacudindo a cabeça. Os seus gritos eram algo pavoroso. Então,
O lenga, que estava do lado do carona, colou a mão na buzina do carro, enquanto eu tirava o carro do mata-burro. A criatura se afastava, mas não saía da frente do carro. E assim que eu saí do mata-burro, eu acelerei e bati na coisa. E aquilo logo caiu para a lateral do veículo. A fera não desistiu e continuou perseguindo o carro. Mas quando chegamos no asfalto, eu coloquei 120 por hora e a coisa ficou para trás. Quando avistei um posto de gasolina, logo parei e os meus amigos foram até a loja de conveniência para tomarem uma água, pois eles estavam tremendo de tamanho que foi o susto que passamos. Eu disse ao frentista para colocar R$50 de álcool no carro, e ele me perguntou se os meus amigos estavam bem. Eu disse que não, mas que eles ficariam bem. E para minha surpresa, ele me perguntou o seguinte: por acaso vocês não toparam com nenhum lobisomem na estradinha que segue para o Saboeiro não, né? Nessa hora, o meu sangue gelou e perguntei como ele sabia. Daí, ele me contou que era normal as pessoas que passavam por ali aparecerem no posto e relatarem este fato. Em seguida, ele me deu as supostas características da pessoa que se transformava nessa fera. E todos os detalhes que ele falou bate com o namorado da minha ex. Bem, eu não posso afirmar se de fato era ele, mas tenho quase 100% de certeza que era o safado, sim. Eu não quero nunca mais graça, nem com ele e nem com ela. Mas juro que se qualquer um dos dois cruzarem o meu caminho novamente, não vou dar oportunidade e nem tempo dele se transformar. Já vou meter bala sem perguntar nada. Boa noite. Boa noite. O relato que vou contar aqui aconteceu com a cunhada do meu tio. Segundo ela, o ocorrido aconteceu em 1996, quando ela tinha 17 anos. E a partir daqui, contarei a sua história com as suas palavras. Em minha mocidade, eu vivia com o meu avô em uma casinha nos fundos de um sítio, onde o meu avô trabalhava. E eu simplesmente adorava aquele lugar. E o cheiro de cada manhã me fazia lembrar da minha mãe. A minha mãe havia falecido há pouco tempo. E naquela época, tínhamos pouco acesso à escola, e por isso eu não frequentava a mesma. Mas a patroa do meu avô gostava muito de mim. E nas minhas horas vagas, ela me ensinava a ler e a escrever, e outras coisas. De vez em quando, vinha outros fazendeiros comprar cavalo do patrão do meu avô. Pois o seu patrão, que se chamava Seu Chico, vendia cavalos para vaquejadas. Bem, o meu avô adorava vaquejadas, e quando podia, ele sempre ia. E quando seu patrão chegou naquele dia, ele logo anunciou que teria vaquejada na cidade próxima. Então, o meu avô ficou muito animado. E dias depois, na véspera da vaquejada, eu acordei pela manhã com o meu avô discutindo com o seu Chico. Me levantei e fui olhar do que se tratava aquela discussão. E foi aí que eu vi que o cavalo que seria vendido estava ali totalmente dilacerado no chão do estábulo. E na hora que eu vi, eu comecei a chorar. E o meu avô tentou me acalmar. Eu não tinha entendimento do que estava acontecendo. Mas foi aí que o seu Chico falou para o meu avô:
Olha, seu Felipe, eu nunca tinha visto um negócio desse. Então, o senhor abre o seu olho e não deixe a sua neta sair à noite. No outro dia, que era o dia da tal vaquejada, logo começou os preparativos na cidade próxima. E sempre que havia esta festa de vaquejada, eu fazia umas coxinhas para vender lá na festa. E eu sempre ia com a dona Silvia, a mulher do seu Chico. Bem, por volta das 10 horas da manhã, o meu avô e o seu Chico partiram para a vaquejada. E eu e a dona Silvia ficamos fazendo as coxinhas para vender. E quando foi por volta de 3 da tarde, a Silvia já estava com as coxinhas prontas para fritar. E eu inventei de fazer um vatapá, porque o pessoal daquela região adora. Bem, então eu fui fazendo o vatapá. E quando era por volta de 7 da noite, estava tudo pronto. E só faltava fritar as coxinhas. Então, eu fui levando tudo para o carro da dona Silvia. E voltei para falar para ela que faltava apenas fritar as coxinhas. Ela disse que eu deixasse o óleo esquentando, enquanto ela iria tomar um banho. Peguei uma panela bem grande e coloquei 3 litros de óleo para esquentar. Coloquei ali em um fogão a lenha que ficava do lado da porta do quintal. Deixei ali esquentando e fui trocar de roupas. Fechei a grade do portão e quando voltei, eu vi que o óleo já estava bem quente. E assim, eu comecei a colocar uma por uma das coxinhas. Eu estava tão concentrada para não me queimar que percebi que havia uma criatura enorme que estava na porta entre a cozinha e a sala. Aquela coisa parecia um cachorro muito grande, porém estava em pé feito uma pessoa. A criatura parecia estar me desejando com aquele olhar de ódio. Me veio um frio na espinha e na hora eu tentei sair pelo portão. Bem, foi uma tentativa em vão, pois eu já havia trancado aquele bendito portão. Aquela criatura peluda que parecia um cachorro e andava feito uma pessoa começou a vir para cima de mim. Nessa mesma hora, todo o ambiente ficou impregnado com seu fedor. Aquela criatura mostrava os dentes e vinha para cima de mim como se fosse me matar. Então, eu, encurralada e sem saída, peguei a panela com óleo quente sem nem me importar e joguei a panela com óleo e coxinha em cima daquele demônio. Na hora, aquilo soltou um berro aterrorizante e começou a se debater. Aproveitei que aquilo estava no chão e corri para a porta da sala em direção à casa do seu Chico. Quando cheguei lá e olhei para trás, eu vi que aquela criatura saiu correndo para os matos. A dona Silvia estava no alpendre e logo me perguntou o porquê que eu estava gritando. E ela também viu aquela criatura correr para o mato. A dona Silvia veio na minha direção e viu que eu estava bastante queimada. Eu chorava muito e ela me abraçou. E em seguida, ela me levou para o hospital mais próximo, onde eu fui bem atendida. E assim, ela logo chamou meu avô, que veio às pressas ao meu encontro. E eu passei um mês internada. No dia que eu recebi alta, o meu avô foi assinar uns papéis. E eu fiquei o esperando na recepção do hospital. E foi quando vi
um rapaz me olhando fixamente. Ele estava todo enfaixado e todo queimado. Eu não tive dúvidas que aquele rapaz era o monstro que tentava me atacar. E eu não havia contado o que aconteceu de fato comigo para o meu avô. Eu disse a ele que a panela tinha escapado das minhas mãos e assim me queimou. Naquela hora, o meu avô veio ao meu encontro. Mas antes de sairmos dali, o meu avô foi falar com aquele moço. Você está bem? Por coincidência, a minha neta também se queimou. Mas na próxima, você ganha aquele troféu da vaquejada, pois você merece. Quando meu avô disse isso, eu fiquei sem reação ao olhar para aquele homem. E assim, perguntei ao meu avô de onde ele conhecia aquele homem. E foi aí que o meu avô disse: Filha, ele é o vaqueiro que veio para a vaquejada. Esse moço era o rapaz que iria lhe namorar. Eu não acreditei no que o meu avô falou, mas graças a Deus eu nunca mais vi aquele monstro. Anos depois, o meu avô faleceu e eu vim morar na capital com a minha tia. Até hoje, eu sempre falo por telefone com a dona Silvia, mas nunca mais ouvi falar daquele moço. E este é o meu relato da vez que quase namorei um lobisomem. Boa noite.